Olá! Vamos para a nossa 11ª aula, que vai falar sobre a importância do ensino profissionalizante para os estudantes brasileiros. Bom, primeiro que nós temos que definir o que é ensino profissionalizante, que pode ser dividido tanto naquela formação acadêmica, quanto numa formação que não passa exatamente pelos bancos de uma universidade, mas antecede a universidade. Nós estamos falando, sobretudo, daqueles cursos técnicos em que o jovem, já com 16, 17 anos, se prepara para exercer uma determinada atividade. Primeiro, quero fazer um retrospecto histórico e quero recordar com vocês que nós já passamos por um Brasil em que o jovem, apenas formado no ensino fundamental, ele já estava preparado, vamos dizer assim, ele já estava apto, ele já era encaixado e chamado para o mercado, ao trabalho. Então eu mesma comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu era secretária, eu ia no banco, eu ia nos correios, eu ia ali passar um recado para uma pessoa quando ela não tinha telefone. Eu estou falando de 1983, tá bom, gente? Uma época em que ninguém tinha celular no mundo todo e nem todas as pessoas tinham telefone. Então, muitas vezes, o meu chefe, lá o seu Luiz, falava para mim, vai na rua tal, casa tal e leva uma cobrança para alguém que não pagou aqui o conserto da televisão. Então, o mercado, ele não requeria que eu soubesse falar idioma, ele não requeria que eu soubesse dominar a informática, porque ela nem existia. Então, era tudo muito simplificado, muito analógico, não existia tanta burocracia e tantas exigências. Ora, como nós vimos na semana passada, o processo de industrialização não acelerou tanto quanto houve o crescimento da população. Esse crescimento demográfico fez com que muitos empregos fossem criados, mas havia muito mais gente ainda para esses empregos. De tal forma que daqui a pouco não se exigia apenas o término de um ensino fundamental, mas a conclusão de um ensino médio, que o pessoal chamava de ginasial. Então você terminava o ginásio e aí você estava apto ao mercado de trabalho. Então eu chegava lá e falava assim, olha, não contratamos se não tiver o ensino médio, tem que ter o ensino médio, tem que ter o ginásio pelo menos, né? Quem tivesse feito um ginásio propedêutico, que significa o seguinte, só as matérias básicas, ficava um pouquinho mais atrás do que aquele que fazia um ensino médio profissionalizante. Eu mesma cheguei a dar aula no Presidente Médici, uma escola aqui da minha cidade, em que você tinha lá um ensino médio voltado para enfermagem, ensino médio voltado para a contabilidade, para o secretariado, para o magistério, e a pessoa saía para a administração de empresas. Então a pessoa saía, ela terminava o ensino médio como técnico administrativo, técnico em enfermagem, técnico contábil. E se você fizesse o propedêutico, você não era técnico em nada, mas mesmo assim o mercado te absorvia. De novo, a indústria e o comércio do Brasil não cresceram tanto. E o mercado começou a fazer uma restrição maior ainda. Seria preciso que essa pessoa passasse por um curso. Eu me lembro que logo que os primeiros computadores chegaram nas nossas mesas, nós fazíamos curso de computação, linguagem basic, porque a gente achava assim que para mexer no computador tinha que ter formação técnica, né? Então o mercado ele foi apertando mais ainda, população crescendo, indústria e comércio retraídos. Então agora eu começo a exigir um nível superior de ensino, tá bem? E a partir daí vocês já sabem que já chegamos à sua fase da vida. Hoje, qualquer instituição que você vai procurar emprego, a pessoa não quer apenas que você tenha uma formação acadêmica, mas que você tenha uma pós-graduação, que você apresente, se você tem um mestrado, qualquer pós-graduação que possa realmente afirmar que você está preparado e apto para lidar com as situações. E o mercado, como ele sabe que existe uma contingência, existe muitas pessoas procurando, ele se torna mais exigente sim. Daí que vem esse tema de redação. Primeiro que eu quero falar para vocês o seguinte, na nossa sociedade nós temos um grupo de jovens
que pensam assim, só vou trabalhar depois que eu estiver formado. Então papai banca a faculdade, papai dá o carro, papai paga as contas do dia a dia, a lanchonete, a saída, a viagem. Esse grupo é um grupo privilegiado, não tome esse grupo como sendo a regra no Brasil. Porque a outra parte da juventude é uma parte que requer, que carece, que necessita de empregos. E muitas vezes não está apta a esse mercado. Então aí que vem esse tema, a importância de ensinar uma profissão aos estudantes brasileiros. A pergunta que eu faço a vocês, na sua cidade, quantas escolas que preparam o estudante para a vida profissional existem? Geralmente não existem. Você vai ter aí em polos importantes, em capitais, essas escolas que são profissionalizantes atendem ali a um número muito reduzido de estudantes, o que é um problema, e aí que está, você vai colocar a solução. A sua tese vai estar exatamente nessa ideia e de como você vai solucionar, ou como você solucionaria, caso você realmente tivesse esse poder, como você vai solucionar esse entrave, esse problema. Então, o primeiro texto de apoio que eu coloquei aí para vocês é um infográfico, né? E está escrito ali, cursos de educação profissional e tecnológica ofertados com custeio de bolsa formação, né? Então, ali à esquerda, formação inicial e continuada, ou qualificação profissional. Então, é uma exigência de escolaridade mínima e você tem que procurar aquilo que é chamado de Pronatec, que é exatamente esse programa de formação técnica que vai ser dada para os jovens, tá bem? E a educação técnica de nível médio também é um curso aí, né, que eles colocam aí concomitantemente para estudantes matriculados, ou integrada, que é realmente para aqueles alunos que vão fazer uma escola especialmente técnica, uma escola profissionalizante mesmo, tá? Então, o MEC, ele é o responsável por fornecer, por orientar, por formar professores que vão trabalhar com esses jovens que estudam numa escola realmente técnica, ou fornecer ensino técnico para aqueles que estudam numa escola regular e até mesmo para aqueles jovens que já terminaram o ensino médio. Então ali eles aprendem às vezes a fazer um enrolamento de motor, eles aprendem a instalar um determinado maquinário e podem ir para o mercado de trabalho à procura de emprego, que não seja simplesmente um emprego de vendedor, um emprego de alguém que vai usar muito mais um trabalho braçal. Então sim, aqui no Brasil nós temos essa necessidade de uma formação que seja técnica e faça com que esse jovem ele possa estar empregado assim que ele tiver idade para o trabalho, assim que ele puder realmente ser acolhido pelo mercado de trabalho, tá? Então eu coloquei esse gráfico aqui para vocês realmente compreenderem que o MEC é o ministério responsável pelo oferecimento, pela oferta desse tipo de curso. E vocês podem usar sim o MEC como agente interventivo na conclusão de vocês. Ah, mas está aqui na proposta. Poxa, o que não pode é copiar o texto de apoio, só usar os textos de apoio como repertório. Isso não significa que você está proibido de mencionar o MEC na sua redação, se assim for adequado. Tudo bem? Bom, o texto número 2 vem explicar uma palavra que eu já usei, que é propedêutica. Então, propedêutica, ela se refere ao ensino. Pode ser um curso ou parte de um curso de introdução de disciplinas nas áreas de artes, ciências, educação e outras áreas também. Pode ser estendida como um curso introdutório que supre uma necessidade básica. Então, num curso propedêutico, o que você estuda? Matemática, língua portuguesa, geografia, história e uma língua. Pronto. Agora, no ensino técnico, não. No ensino técnico, você vai ter matérias que vão te dar base para atuar profissionalmente. Como já falei, um técnico de enfermagem, por exemplo, que não é um enfermeiro. O enfermeiro é aquele que é formado na faculdade, tem toda a ciência. O técnico de enfermagem, eventualmente, vai ali trocar um soro, vai passar uma sonda, vai fazer um curativo. E isso tem cursos que são de formação para estudantes do ensino médio
e eles saem dali como técnicos, tudo bem? O terceiro texto, coloquei para vocês aí, é a 4ª Jornada Pedagógica Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, promovida pelo Senai. Como já falei, o sistema S, né, SESC, Senai, Senac, eles vão orientar jovens para que eles possam ir para o mercado de trabalho com um saber técnico, e isso garantindo a empregabilidade daqueles que fazem esses cursos. Então eu coloquei também para vocês verem o Senai e o Senai como um elemento de ação que vocês também podem usar como elemento interventivo na conclusão. Ah, não, eu não quero usar esse na conclusão, Su, mas então você pode mencionar o papel desse sistema S que visa realmente profissionalizar. O texto 4, que é o último texto da nossa coletânea, ele vem falar o seguinte: trabalho e educação, as lições de quem soube conectar o ensino médio e o ensino profissionalizante. Então ele vem falar assim das escolas integrais, né, que é a Escola Cidadã Técnica Integral, as quais surgiram em 2016 com 3 unidades e que em 2020 já alcançaram aí o número de 100 unidades espalhadas pelo Brasil. Tá bem? Então é muito interessante realmente a gente pensar nessa expansão. Por quê? Porque faz com que realmente o jovem saia daquele ensino teórico e possa se preparar para o mercado de trabalho. Se você tem algumas pessoas que vão apenas trabalhar depois da faculdade, você tem um contingente muito maior, você tem aí muitas pessoas, muitos jovens que já precisam, por questões financeiras, para ajudar a família, ou porque querem ter autonomia, precisam dessa profissionalização. E está aí, né, essa iniciativa das escolas técnicas cidadãs nessa formação, tá? Bom, esses textos tinham que ser o suficientes para você já formar uma ideia. Qual tese eu vou defender para essa temática? Qual é a importância? É uma importância de formação integrada? É uma importância porque isso reforça a economia do país? Qual vai ser a importância que você vai atribuir a esse ensino profissionalizante? Tudo bem? E eu fui bem boazinha, bem bacana e coloquei aí alguns repertórios que vocês podem usar na redação de vocês, tá? Primeiro repertório que eu coloquei aí, que espero que vocês entendam como ele é interessante, eu coloquei A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, porque a nossa personagem era uma datilógrafa. Então ela se compreendia como pessoa por ser datilógrafa. É interessante como ela situa, a Clarice Lispector situa os personagens pela profissão que eles têm. Tá bem? Então o Olímpico, por exemplo, é um vigia e realmente ele é uma pessoa vigilante, né? É alguém que está ali antenado, ele interpreta os outros pelo cheiro, pela roupa, pela forma com que a pessoa fala, né? A Macabé é a datilógrafa, escreve palavras que ela desconhece. A Glória é a filha do açougueiro. Então, assim, nós nos identificamos com a profissão que nós temos. Como fazer com que o jovem se identifique com uma profissão desde cedo? Fazer com que ele se prepare para essa atuação? Que esse é um problema aqui no Brasil também. Às vezes o menino fala, eu quero ser médico, mas ele sequer imagina com o que ele vai lidar, o que ele vai ter que fazer como médico, pelo que ele vai ter que passar. Então, se ele já tivesse um curso que o levasse a ser um técnico dentro da área da saúde, ele já poderia mais ou menos entender em que chão ele vai pisar na vida profissional que ele terá posteriormente, não é verdade? Texto número 2, eu trouxe para vocês como repertório a Fundação Bradesco, que ela foi pioneira na América Latina na implantação de uma educação profissionalizante em suas unidades. Tá bem? Então vocês podem mencionar essa questão como uma iniciativa que deve ser reproduzida, intensificada, expandida, né? Então você pega um paradigma, você pega um elemento para depois você mostrar na sua proposta interventiva que isso deve ser repetido, que mais empresas particulares devem ter essa preocupação social em formar o jovem para atuar profissionalmente. Repertório número 3. Eu trouxe para vocês aí o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC, né? Que também ensina, o ensino é voltado para a profissionalização, tá? Então eu escrevi ali, seu portfólio contempla cursos presenciais
e à distância em diversas áreas de conhecimento. Eu sei disso, poucos jovens sabem desse serviço e por isso muitas vezes não se aproveitam dessa ferramenta. Porque você ter uma formação por uma dessas empresas do Sistema S faz com que depois o jovem possa chegar num emprego melhor, ganhar mais e colaborar com a sua família, consigo mesmo, que isso que é importante, né? Repertório 4, coloquei ali, deslocamento de desemprego dos jovens bate níveis recordes, né? Então, realmente, sempre que se falar em desemprego, os jovens que estão aí numa maioria, né, numérica aqui no Brasil, serão as maiores vítimas, obviamente. O despreparo, né, muitas vezes não tem maturidade para enfrentar o dia a dia do trabalho, não tem essa profissionalização, não tem o saber técnico, né, faz com que eles padeçam. Algumas empresas fazem o quê? Ao invés de contratar uma pessoa jovem, elas recontratam alguém que já está aposentado, porque aquela pessoa aposentada já sabe a profissão. E os outros jovens que estão aí sedentos para entrar no mercado de trabalho não sabem. Então não estou nada contra, né, que se contrate alguém mais velho, mas você tem um jovem que está ali parado, precisando de trabalho e muitas vezes sem o preparo necessário ele não consegue se desenvolver. O repertório 5 vem falar sobre a importância dos institutos federais, tá bem? Com a sua estrutura curricular diferenciada. Então vocês podem desenvolver isso, vocês podem mostrar em outros países como que isso acontece, como que o jovem é preparado tecnicamente em outros países, exatamente fazer a comparação com o Brasil e mostrar o que o Brasil deveria fazer nesse sentido, tá? Depois, no repertório 6, eu coloquei também a questão do SESI, do SENAI, sobre o qual eu já falei e vocês também podem mencionar. E o repertório 7, ele fala ali, tem uma palavra muito importante que é a palavra abismo, e realmente a falta de educação, ele fala, a nossa má educação cria um abismo entre os brasileiros, porque eu tenho pouquíssimos, é um funil muito apertado daqueles que conseguirão fazer um ensino superior e atuar em suas áreas profissionais. Tem isso, né? Tem muito jovem que vai lá e faz uma faculdade de educação física e jamais será professor na área de educação física. Ele faz educação física e depois faz um concurso público para agente da Secretaria de Educação, né? Técnico, um concurso para técnico e acaba não trabalhando na sua própria área de formação acadêmica. Então eu tenho um abismo muito grande, porque eu tenho aqueles pouquíssimos que vão fazer uma faculdade e vão trabalhar na área e tenho toda uma juventude estagnada sem ensino profissionalizante. Termina o ensino médio e não sabe fazer nada, não tem uma profissão, certo? Talvez não seja a situação em que vocês, aqui que é meu público-alvo, estejam, mas vamos pensar em todos os outros jovens do país. Nós temos que pensar num contexto maior, tá bem? E por fim, né, o repertório 8, ele vem falar sobre o novo ensino médio. Será que esse novo ensino médio vai suprir essas lacunas? Será que você destinar o jovem a fazer determinadas matérias obrigatórias e outras optativas realmente vai fazer com que ele seja direcionado à área que ele quer? Eu quero contar uma experiência para vocês. Eu tenho uns amigos que moram na Suíça e o relato deles é o seguinte: o filho, ele é orientado, ele faz testes vocacionais, ele é ouvido, a família é ouvida e ele é orientado a escolher uma profissão. Ele é orientado, ele não chega lá e fala assim, eu quero ser professora de redação. Não, ele tem um profissional que vai dizer, pelo seu perfil, pelas suas notas, pelas suas intervenções em sala de aula, você deve fazer a faculdade de Direito, tá bem? Ele é orientado, ele é levado a isso. O ensino dele, o coordenador, os professores, a família, todos estão ali predispostos a levar, a conduzir esse jovem para aquilo que ele mostra ser a capacidade dele. Ele não fica olhando status, porque às vezes, é lindo ser médico, mas eu tenho habilidades para ser médico? Eu vou me dar bem profissionalmente? Por que eles pensam assim? Porque é um ensino público. Então, você imagina todo o investimento que existe em torno de um jovem no ensino público para depois ele não atuar na área que ele se formou. Isso é um grande desperdício de tempo, de dinheiro, de todo um esforço da sociedade. Por isso que tem que ter essa orientação, tá bem?
E o repertório 9 vem falar sobre um novo olhar para o estágio do ensino médio. Então, sim, quando o ensino médio é profissionalizante, essas escolas elas vão oferecer trabalho de estágio para o estudante. E isso daí é muito interessante, porque eventualmente esse jovem vai para uma empresa e lá naquela empresa ele pode já demonstrar as suas aptidões, e mesmo que depois ele não vá fazer um ensino superior, ele pode ser contratado, ele pode fazer carreira, né? Então o estágio já seria um primeiro momento de contato com o emprego, com o trabalho, mesmo antes de estar formados, tá bom? Então olha só, esse daí é um tema que tem como foco o jovem, vocês que são jovens, né? E são preocupados com a empregabilidade de vocês depois do ensino médio, e por isso não me parece um tema difícil. Eu gostaria principalmente que vocês fizessem essas intertextualidades, olhassem para outros países, vissem como nos outros países os jovens são tratados, para a partir daí poder fazer uma boa proposta interventiva aqui no curso de Redação Suzana Luz, o curso que você leva para a vida. Um grande abraço, espero que vocês gostem de escrever sobre esse tema.